E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Durbano trazendo mais um conteúdo aqui de biologia para ajudá-los. Hoje é um assunto bem importante, tá? Sobre água, vocês já viram aí no começo do vídeo, que é uma molécula fundamental para a vida e que a gente vai trabalhar e ver quais são as características e propriedades da água. Eu vou utilizar o resumo mais uma vez da Duda, da Du Studies. Ela tem um Instagram lá com vários resumos e eu já fiz outras aulas com o material dela. Vou utilizar hoje de novo, tá? Ela fez aí, como vocês podem ver, um resumo sobre água e sais minerais. Como ia ficar longo para uma aula só, eu separei em duas aulas. Então agora é a aula sobre água. Depois a próxima, vocês podem seguir aqui, vou deixar o card para vocês, só sobre sais minerais. Vamos lá então, pessoal. O que ela colocou aqui basicamente? Já falando sobre as moléculas que formam a vida ou que fazem parte dos seres vivos e os átomos também que fazem parte dos seres vivos. Os principais elementos químicos que constituem a massa de um ser vivo, né, a massa viva, são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, tá? Então, basicamente, aí o carbono e hidrogênio fazendo parte dos compostos orgânicos, a gente vê na química orgânica, né, compostos formados à base de carbono, que apresenta hidrogênio. Oxigênio e nitrogênio a gente também encontra bastante, principalmente o oxigênio em compostos orgânicos, como os álcoois, ácidos carboxílicos. Aqui a gente vai encontrar também moléculas inorgânicas, como a própria água que a gente vai falar hoje, e o CO2, que é o gás que a gente expira, tá? O nitrogênio e o fósforo fazendo parte dos ácidos nucleicos, certinho, pessoal? E o enxofre aqui, em menor proporção nos seres vivos do que os outros elementos, a gente encontra relacionado a algumas proteínas, tá bom? Continuando. Esses elementos se combinam para formar compostos que estão presentes nos seres vivos. Esses compostos podem ser formados por, e aí ela divide, substâncias inorgânicas ou orgânicas, seguindo a química orgânica, né? A química dos compostos à base de carbono. Vou começar pelos compostos orgânicos, glicídios, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. Cada um merece uma aula especial, atenção especial. E as substâncias inorgânicas, a água e os sais minerais, que são o objetivo desse resumo, e a água é o objetivo dessa aula. Então, pessoal, mais para baixo aqui, a água então. A água é fundamental para a vida. Todas as reações químicas, tudo que ocorre no ser vivo está imerso, está ali dentro da água, né? A célula, eu tenho o citoplasma, que grande parte é formado por água. O nosso sangue, grande parte é formado por água. No nosso cérebro tem muita água para funcionar, o metabolismo dele é muito acelerado. Eu tenho muita água para fazer o cérebro funcionar. A maior parte de um ser vivo é água. E por que será que ela é tão importante? Quais as características, né? O porquê de ser importante é porque ela auxilia e é nela onde ocorre, na água ocorrem reações químicas fundamentais aí para o metabolismo do ser vivo. Basicamente isso. Ela coloca aqui também no resumo, né? As moléculas de água têm geometria angular e são polares, o que lhe confere diversas características indispensáveis à vida. Aí aqui a gente vai pegar um ponto relacionado muito à química, a parte química da molécula de água, e toda a nossa discussão vai se basear nessas propriedades ou nessas características químicas da água. Então vou colocar aqui para você, a água é o H2O, acho que todo mundo já sabe essa altura, né, dos estudos, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, em que eles formam aí, na molécula de água, uma geometria angular. Forma um certo ângulo entre o átomo de oxigênio e os 2 de hidrogênio. Por conta disso, o oxigênio sendo mais eletronegativo, então o oxigênio nessas ligações químicas que ocorrem entre oxigênio e hidrogênio, ligação covalente, os elétrons vão ficar mais próximos da região onde está o oxigênio. E dessa forma eu vou ter uma região região da água com mais elétrons e uma com menos elétrons, deixando a molécula polar, um polo que a gente chama de negativo, mais próximo do oxigênio, e o polo, a outra região positiva, mais próximo dos hidrogênios. E com essa característica a gente vai fazer a relação com as propriedades da água que ela vai apresentar, a gente vai conversar já já. Continuando, cada molécula tende a se ligar a outras 4 moléculas de água por meio de pontes de hidrogênio. E aqui o fato dela ser polar, né, a gente vai ter que lembrar da química, eu já tenho exercício aí sobre essa questão das pontes de hidrogênio. É uma ligação entre moléculas, então uma molécula de água vai se ligar a outra, no caso uma molécula de água tende a se ligar a outras 4 em volta dela, através de uma ligação intermolecular entre moléculas, que é da mais forte que tem, que é a ponte de hidrogênio, tá? Mantendo bem fixas aí, ou bem unidas, moléculas de água vizinhas, tá bom? A partir dessas pontes
são definidas as propriedades particulares da água. E aqui subindo, pessoal, propriedades da água. Primeira delas, e não tem uma ordem correta, só vou seguir o resumo da Duda. Adesão é a força atrativa que atua entre um líquido e a superfície de um sólido quando estes estão em contato direto. Aqui, como a gente está falando da água, é quando a água se liga a uma superfície de algum sólido. E isso é facilmente observado na água que a gente pode borrifar ou respinga ali numa janela de vidro ou num copo de vidro, qualquer coisa assim. A gente consegue ver que a água fica grudada ou aderida, por isso o nome é adesão, àquela superfície. Tá certo? Essa é uma propriedade que é importante, a gente vai discuti-la novamente lá para frente, tá certo? Segunda propriedade, coesão. Coesão são forças moleculares de atração que fazem com que as moléculas do próprio líquido, no caso a água aqui, fiquem unidas. A coesão tem tudo a ver com as pontes de hidrogênio. Então uma molécula de água está fortemente ligada a outra vizinha através da ponte de hidrogênio e essa propriedade da água chama coesão. Os outros líquidos podem apresentar também essa coesão, mas na água ela é bem característica por conta da ponte de hidrogênio. Terceira característica, capilaridade. Capilaridade é a propriedade física que um líquido tem de se deslocar no interior de tubos finos, conhecidos como capilares. Aqui, pessoal, então eu tenho um tubo fino, por exemplo, um canudo, por exemplo, uma veia ou uma artéria, por exemplo, xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva numa planta. São vasos capilares, são vasos muito finos. Como as moléculas de água estão umas unidas a outras através da coesão e elas também conseguem grudar através da adesão com a superfície interna desses capilares, o que vai fazer? Quando alguma força puxa moléculas de água para cima, as moléculas de água que vão embaixo também são puxadas através da coesão e da adesão, fazendo assim um fluxo de água ascendente, no caso se eu estiver puxando essas moléculas de água através de um capilar para cima, um fluxo ascendente de água. E isso é muito observado e é muito observável aí, né? E é muito importante, fundamental para a vida nas plantas vasculares ou nas traqueófitas, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Elas têm vasos condutores. E o que acontece? Quando a água lá em cima sai pelas folhas, então a planta transpira, constantemente está saindo água pelas folhas, tá? Principalmente ali através dos estômatos, que são células especiais que vão acabar liberando água. Eu estou nesse capilar, em todo esse vaso condutor, né, no xilema e principalmente da planta, eu estou criando uma sucção das moléculas de água, criando assim um fluxo de água dentro da planta. E à medida que a água sai pelo topo ali na folha, eu estou fazendo a água entrar pelas raízes através da capilaridade. Tá bom, pessoal? Bem importante isso daí. E o próximo, pessoal, tensão superficial. O que ela colocou aqui? É um efeito físico que ocorre na superfície de líquidos, o que faz com que a camada superficial desses líquidos venha se comportar como uma membrana elástica. Por conta, de novo, das pontes de hidrogênio, na superfície da água, as moléculas de água também estão fortemente unidas. E aí não é tão simples, por causa da tensão superficial, eu conseguir penetrar nessa água. Se a gente pensar num ser humano colocando dentro de uma água, a gente não percebe isso. Mas pensem numa folha ou num pequeno artrópode, num pequeno inseto ali, a gente vê bastante formigas ou aranhas, no caso, né, aracnídeos aí, boiando, meio que boiando, mas não conseguindo afundar na água. Eles ficam ali presos. Eu vou deixar uma imagem bem clássica aqui de um inseto que não está conseguindo descer nem afundar na água por conta da tensão superficial, que forma ali uma membrana elástica segurando o inseto na superfície da água, tá? Essa propriedade é causada pelas forças de coesão entre as moléculas semelhantes e as forças de coesão por conta das pontes de hidrogênio. A água também se comporta aí como um solvente universal. A gente vai ver e vê muito isso na química. A água é uma molécula polar e moléculas polares dissolvem moléculas polares também. E no caso da água, vai ser amplamente utilizada pelos seres vivos, tudo bem? Ela coloca: a água é capaz de dissolver uma grande variedade de substâncias, sendo essa característica uma consequência da sua polaridade. Então ela vai dissolver substâncias polares também, tá? No caso da célula, o citoplasma, ali eu tenho grande quantidade do citoplasma água e tem várias
substâncias dissolvidas ali dentro, né? Sais, por exemplo, sódio, potássio, dissolvidos ali dentro daquela água do citoplasma. E calor específico, por fim, é a quantidade de calor necessária para que a cada grama de uma substância sofra variação de 1 grau Celsius na temperatura, tá? Que aí já é a segunda página do resumo. Então, calor específico é uma propriedade que eu dou energia para um material e eu preciso mudar a temperatura desse material. Então, com a energia que eu forneço, a temperatura vai ser aumentada. No caso do calor específico da água, é um calor específico alto, então eu preciso de muita energia para mudar a temperatura da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? Que eu preciso de 1 caloria de energia para mudar 1 grau Celsius de temperatura em 1 grama de água. Certinho, pessoal? Então essa era a parte das propriedades da água. Elas são fundamentais para os seres vivos, aí no caso, e também são fundamentais para a questão e conteúdo de química. Não pode esquecer disso jamais. Se tiverem alguma dúvida, me escreva aqui nos comentários, ou no Instagram, Telegram, Facebook, que eu também tenho as redes sociais e coloco bastante dica e bastante material lá para vocês, tá? O link está na descrição do vídeo para essas outras redes sociais. Se gostou do vídeo, se ele te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho para eu cada vez mais crescer o canal e produzir mais material para vocês. Se tiverem dicas ou quiserem algum conteúdo específico que eu grave vídeo, me mandem que eu também vou gravar vídeo explicando aqui da melhor maneira possível e mais didática para facilitar a vida de todo mundo. Um abraço, pessoal, e até a próxima.